Como se não bastasse aqui no Brasil nós termos que pagar em média 40,28% de tudo que nós produzimos de imposto, que isso dá 147 dias dos 365 dias que existem no ano. Ou seja, você trabalha janeiro, fevereiro, março, maio, até lá no finalzinho, dia 27, só para pagar imposto. E o resto vem tudo pro teu bolso, dinheiro limpo. A Condecine, que é a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, quer taxar os serviços de vídeo on demand de 4% até 6%. A gente não sabe porque estão votando toda hora. São 2 projetos de lei. O projeto de lei 8.889, de 2017, que tem como autor o Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. E o projeto 2.331 de 2022, com a autoria do Nelsinho Trade, do PSD. Para você entender o tamanho da merda que são esses projetos de lei, é o seguinte: eles defendem que, mesmo que as empresas como Netflix não abram os números de assinantes, já passou da hora de os serviços on demand contribuírem para fomentar o processo da indústria cinematográfica nacional. Só que existe um grande detalhe nesses projetos de lei, que eles incluem YouTube, Twitch e até mesmo o TikTok como cobrança. E aí tá bem escondidinho lá no meio, só que eles dizem que terá isenção e você vai passar a pagar isso a partir de um certo momento. Para você entender como é que funciona o pagamento aqui no YouTube, por exemplo. Eu crio um conteúdo e quando você dá play no meu vídeo, aparecem anúncios. Esses anunciantes pagam para o YouTube para estarem aparecendo ali, certo? Só que eu preciso de alguns requisitos no meu canal. Por exemplo, 1.000 inscritos e 10 mil horas de visualizações nos últimos 120 dias, se eu não me engano. E o que acontece? Essa receita é distribuída, é rachada entre o YouTube e o criador de conteúdo. E o que eles querem fazer? Eles querem taxar na fonte a receita bruta que é gerada pelo criador de conteúdo. E aí eles dizem que vão isentar. Você sabe quanto que é a isenção? Até quanto que você pode faturar para ficar isento? R$ 4.500 no ano. Isso não dá 400 pila por mês de receita do YouTube. E a grande defesa e alegação deles é que esses serviços de TV por assinatura já pagam o Condecine há muito tempo. Tudo bem, e é por isso que eles custam aí 140, 150 pau por mês para você assinar e ficar lá procurando alguma coisa nesses 100 e poucos canais que vem nesse pacote que preste. Por que cresceu tanto o YouTube, a Twitch? Porque aqui você tem a oportunidade de escolher com quem você quer consumir o seu conteúdo. A pessoa que mais lhe agrada, o tipo de conteúdo que você quer consumir. Você não é obrigado a pagar para uma transmissora de TV para assistir o que ela quer pôr para você ver. Você pode escolher o que você quer ver, a hora que você quer ver. E qual que é o grande impacto que isso traz na indústria como um todo? Eles estão taxando youtubers pequenos. Sim, o meu canal é um canal de YouTube pequeno e que até hoje, se eu somar tudo que eu ganhei de AdSense, não paga o meu material, não paga esse microfone, uma mesa, não paga a câmera que eu utilizo para gravar os meus vídeos. Então você pense o quanto desestimula pessoas que querem começar. E eu estou falando de todo tipo de pessoa. Você não precisa ter uma estrutura muito elaborada para você ser um produtor de conteúdo no YouTube. Você pode pegar o seu celular e criar. Quantos canais você encontra de receitas, canais de cuidado com plantas, canais que pegam uma senhorinha que tem ali o seu trabalho, só que gosta muito de fazer crochê e no final do dia vai lá e filma ela fazendo um crochê e as pessoas adoram ver aquilo, adoram consumir esse tipo de conteúdo. Pois é, todas essas pessoas, segundo esse projeto de lei, serão taxadas. E o que é o grande problema? É que seremos nós taxados para pagarmos o desenvolvimento, para pagarmos o Condecine, que é essa contribuição para a indústria de cinema nacional,
E a gente vai receber o que em troca? Nada. Eu tô pagando para que uma grande produtora de filme tenha dinheiro para produzir as coisas nacionais, os vídeos e filmes nacionais. Mas onde é que está o cabimento disso, minha gente? E outra, a gente conhece o nosso Brasilzão. Você tem certeza que esse dinheiro vai sair de mim e vai chegar lá nessa produtora? Não vai estar no meio de uma cueca, não vai estar escondido numa parede, não vai estar sendo desviado para ser utilizado lá em Cuba, em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, né? Eu odeio falar de política. Se tem algo que eu não gosto na minha vida é debate político. Só que, cara, quem tá votando a favor disso, o que vocês têm na cabeça? Vocês estão tirando emprego de muita gente, sustento da família de muita gente fazendo uma coisa dessa, aprovando um projeto de lei desse. Para você ter uma base, o YouTube, só o YouTube, fora a Twitch e todas as outras plataformas de streaming, foi responsável por um acréscimo no PIB brasileiro de 4,55 bilhões no ano passado. E a estimativa da pesquisa que foi realizada é que isso impacta diretamente 150 mil empregos. São 150 mil pessoas que vivem por causa do YouTube. E talvez não diretamente como um criador de conteúdo. Só que para você ter uma ideia, a pessoa que cria um conteúdo, o conteúdo não resume-se a pessoa sentar em frente ao seu celular, gravar e pronto, acabou. Não, ela precisa de um trabalho de roteiro, ela precisa de um trabalho de edição de vídeo, um trabalho de produção audiovisual, e não é isso que está sendo beneficiado. Não é uma bolsa criador de conteúdo, uma bolsa influencer. Não. Você tem que entender que o que está acontecendo é uma bolsa gigantesca que vai tirar dinheiro do bolso do pequeno e enfiar dentro dos grandes, se esse dinheiro chegar para eles, como a gente falou anteriormente. E agora eu quero trazer para você o que o próprio Google falou em nome do YouTube sobre isso que está acontecendo. Há mais de 15 anos, os brasileiros celebram a sua riqueza cultural e compartilham suas histórias com todo mundo no YouTube. Temos orgulho da força que o ecossistema criativo brasileiro tem no YouTube e por isso reconhecemos os esforços dos legisladores para investir no conteúdo e na cultura brasileira. Os criadores digitais são peças importantes dessa cultura. E, justamente por isso, nos preocupamos com as legislações com os projetos de lei de vídeo on demand, VOD, atualmente em debate no Congresso, que podem prejudicar não só os criadores, mas como também a cultura criativa brasileira de forma mais ampla, a natureza única do conteúdo gerada pelo usuário. Milhares de criadores de conteúdo em todo o Brasil usam o YouTube, não apenas para se expressar, mas também como fonte de renda. Mesmo que o YouTube seja a plataforma que hospede esse conteúdo, são os criadores que controlam os conteúdos que criam e publicam por lá. Desde as histórias que compartilham até a forma como as compartilham. São os criadores que gerenciam, distribuem e optam por gerar receita com seus próprios negócios, tudo a partir do conteúdo que eles publicam na plataforma. O que isso significa é que, na prática, a grande maioria do conteúdo do YouTube é gerado por usuários, crocheteiras brasileiras mostrando o processo criativo e a beleza da sua arte manual, professores ajudando a próxima geração de estudantes brasileiros a estudar para o Enem, profissionais de medicina fornecendo recursos sobre saúde mental para pessoas que estão lutando para ter suporte e acesso, ou ainda milhares de pequenas empresas que divulgam seus produtos para todo o país. E mesmo que os criadores digitais produzam conteúdos tão artisticamente relevantes e culturalmente importantes, tal qual os estúdios tradicionais de cinema e televisão, existem diferenças significativas entre um criador de conteúdo digital e empresas de meios de comunicação tradicionais que produzem conteúdos para televisão por assinatura e serviços de streaming de conteúdo com curadoria. Esses dois grupos são partes essenciais da comunidade criativa brasileira e por isso é tão importante que as novas políticas públicas destinadas a apoiar a cultura brasileira reflitam as diferenças que existem entre ambos. Do contrário, enquanto os veículos mais tradicionais de mídia irão prosperar, claro, são gigantes, a Globo, um SBT, qualquer produtora de vídeo gigante, os criadores digitais e suas histórias sofrerão.
E aí eles vêm mantendo o apoio à próxima geração de artistas e criadores. A realidade do YouTube é que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode compartilhar a sua história com o mundo, mesmo sem grandes estúdios e grandes orçamentos. Os criadores brasileiros só precisam da sua criatividade e de um telefone em suas mãos para compartilhar a sua voz. Com o nosso programa de parcerias do YouTube, os criadores qualificados recebem a maior parte das receitas dos anúncios exibidos em seus vídeos. Esses empreendedores criativos estão apenas crescendo e ajudando a promover a cultura brasileira, além de conquistarem um público global. A pesquisa da Oxford Economics mostra que o ecossistema criativo do YouTube contribuiu com mais de 4,55 bilhões para o PIB do Brasil em 2022 e deu suporte para mais de 140 mil empregos no país. E o número de canais na plataforma com mais de 1 milhão de assinantes cresceu em 20%. A legislação de vídeo on demand em debate tem um objetivo nobre: apoiar a produção do conteúdo local e a promoção da cultura brasileira, fazendo com que empresas que encomendam, produzem ou de alguma outra forma se beneficiem do conteúdo audiovisual reinvistam no ecossistema cinematográfico local, contribuindo para um fundo que beneficia o ecossistema cinematográfico brasileiro. Mas essa política faz pouco sentido quando ela é aplicada a uma plataforma de conteúdo gerada por usuários, como é o caso do YouTube. Fazer com que as plataformas que hospedam seu conteúdo contribuam com a taxa retiraria o dinheiro do ecossistema e do bolso dos criadores, assim como você pagar por um clube de livro, mas não ter acesso aos livros propriamente ditos. A legislação, da maneira como está rígida, desconsidera as contribuições dos criadores para a cultura brasileira, tratando o conteúdo gerado pelo usuário como secundário em relação à mídia tradicional, ou seja, o que a gente faz aqui não vale de merda nenhuma. Vá assistir a Globo, meu querido. Isso não só impactaria negativamente a capacidade dos criadores de construir e manter negócios sustentáveis, como também criaria barreira para os atuais e futuros criadores brasileiros que desejam compartilhar suas histórias com o mundo. Por fim, isso significa prejudicar uma comunidade criativa em detrimento de outra. Apoiamos o objetivo do Congresso de promover um conteúdo local brasileiro, mas é essencial que os legisladores reconheçam e compreendam as consequências negativas e não intencionais que essa legislação de VOD poderia ter na economia criativa local e nas diversas vozes que constroem e compartilham a cultura brasileira todos os dias. Eles estão dizendo: trabalhe, pegue o teu dinheiro e pague para um outro produzir uma coisa porque a gente precisa de relevância nesse cenário no país. Me diga você assiste um filme só porque ele é brasileiro? Quanta merda já foi feita nesse país? Então me diga você concorda com que tirem dinheiro de um grupo pequeno de pessoas que fazem isso em suas casas? É óbvio que existe exceção, mas a exceção é o exemplo do burro. A grande maioria são pessoas pequenas, são criadores que estão em suas casas, que trabalham com isso e ganham a vida, sustentam a sua família através disso, em detrimento de entregar para uma indústria que já possui tamanho, que já possui recursos. Então fica bem complicado de defender um projeto de lei desses. A gente não sabe o que eles vão fazer. Se eles tirarem uma parte do meu lucro, eles vão entregar para que tipo de produtora? Para que produza que tipo de conteúdo? É um conteúdo de fato intelectual? É um conteúdo bom? Eu, infelizmente, não defendo esse tipo de posição. Então vamos falar um pouquinho aqui, senhor legislador, sobre a curva de Laffer. Quanto mais você tenta cobrar impostos para poder contribuir e arrecadar mais para um lugar específico onde você queira arrumar, mais você faz com que aconteça desvio e sonegação de impostos. Então, por favor, pensem muito bem. É muito diferente você tratar grandes produtoras que trabalham, por exemplo, para Netflix, para uma Amazon Prime, para uma HBO, do que uma pessoa que está sentada fazendo stream na Twitch, gravando o joguinho preferido e entretendo milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas jovens que poderiam estar na rua fazendo merda, mas que encontraram uma válvula de escape, que é pegar o seu celularzinho e ficar acompanhando aquela pessoa jogando e conversando com eles. Vamos
Vamos dar um exemplo aqui do grande Gaules. Quantas pessoas o Gaules tirou da depressão? Quantas pessoas estavam sozinhas no dia 24 de dezembro? O Gaules estava lá, ativo na Twitch, esperando a virada do Natal para que as pessoas não passassem a virada do Natal sozinhas. Eu acho que vocês têm que viver um pouco da realidade do brasileiro. Nós não somos como um país de primeiro mundo. É muito difícil você ter acesso à tecnologia. É muito difícil para um jovem de periferia conseguir ter acesso a um celular, a um microfone de lapela para poder gravar um conteúdo. E isso se reflete em toda a economia e em toda a cultura que você tanto defende nesse seu projeto de lei. Por que você acha que nós aqui no Brasil não consumimos assiduamente rock e heavy metal? Porque o jovem brasileiro não tem acesso a uma guitarra e um amplificador. Diferente de outros países onde eles têm acesso de uma forma muito fácil. Tipo, só para você ter uma ideia, um microfone desse aqui no Brasil é R$1.000, nos Estados Unidos é $100 e eles recebem em dólar. O pai de um pai de alguém que quer streamar, que quer criar o seu conteúdo, consegue tirar 100 pila do seu salário e comprar um microfone para esse jovem. E aqui no Brasil ele tem que tirar um salário inteiro do mês para que ele compre um produto de qualidade. Então, gente, desculpe essa revolta, mas é que existem alguns assuntos que eu nem gostaria de comentar. Eu sou um pequeno criador de conteúdo, isso com certeza me atinge, porém, graças a Deus, eu não dependo do YouTube para sobreviver. Eu faço isso porque eu me sinto bem trazendo informação e me comunicando com vocês. Agora, para pessoas que vivem exclusivamente disso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link da votação para você ir lá e dizer um não para esse absurdo que está acontecendo aqui. Um grande abraço e até mais.